Que bom que você chegou até aqui. O simples fato de você estar aqui conosco hoje é a prova de que você está pronto, de que você está pronta para dar mais um passo na sua vida. Você entende que precisa caminhar, você entende que precisa sair do lugar. E uma coisa já te digo desde já, fazer a mesma coisa vai trazer para você os mesmos resultados. O que é que nós queremos aqui hoje? Trazer resultados diferentes, fazer a sua vida profissional decolar da forma como você sempre sonhou. Antes de qualquer coisa, eu quero começar sendo muito direto com você. Se você estudou, se preparou, buscou conhecimento e mesmo assim ainda não conseguiu transformar isso em renda, esta aula é para você. Eu já quero quebrar, inclusive, desde logo, uma ideia. Gente, o problema muito provavelmente não é falta de conhecimento. É engano nós acharmos que é falta de conhecimento. O problema, possivelmente, é que ninguém ensinou você a transformar conhecimento em posicionamento, posicionamento em valor percebido e valor percebido, finalmente, em renda. Hoje eu não vim aqui trazer motivação vazia. Eu vim aqui mostrar porque tantas pessoas boas continuam travadas e o que começa a mudar esse jogo. É muito natural que você veja várias pessoas que não têm tanto conhecimento como você, que não são tão boas quanto você, que não têm tanta profundidade como você à frente, tendo sucesso profissional. E você que se preparou tanto, e você que busca tanto esse sucesso profissional, de repente se sente estagnado. Eu sei, isso é normal. E o que eu vou dizer, talvez você esteja aí vivendo em uma dessas situações. Imagina que você estuda muito, mas não consegue clientes. Sabe muito, mas não consegue cobrar bem. Até começa, mas trava na hora de se posicionar. Ou pior, você acaba vendo pessoas menos preparadas crescendo mais rápido que você. E eu sei, isso dói, porque a sensação que fica é uma sensação de injustiça. É como se a vida estivesse sendo injusta conosco. E você pensa, eu me esforcei tanto, porque eu ainda não consegui fazer dar certo, porque ainda não aconteceu para mim. E uma coisa eu digo a vocês, e essa verdade ela realmente vai incomodar um pouco, mas o mercado, ele não recompensa necessariamente quem sabe mais. Ele recompensa quem sabe se tornar percebido, né? E quem consegue se tornar percebido como necessário. É preciso que eu me torne necessário. O mercado precisa que eu me comporte como sendo necessário, que ele entenda que eu sou necessário. No caso, que você é necessário para a transformação desse mercado. Deixa eu tomar aqui um gole de água rapidinho, porque a nossa conversa hoje, o nosso bate-papo hoje, vai ser um bate-papo realmente transformador. E você vai entender o que é que está te travando e o que você pode fazer para modificar a sua vida profissional a partir de agora, desde já. O momento de fazer acontecer é agora. E esse passo a gente vai dar juntos, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu preciso, antes de mais nada, né, dando continuidade aqui, destruir uma crença que atrasa a vida de muita gente. A crença é que, aquela ideia, né, que as pessoas sempre têm, quando eu estiver pronto, eu começo. Essa frase parece ser prudente, ela passa uma ideia de prudência, mas na prática, isso é uma armadilha, gente. Por que uma armadilha? Porque esse momento de estar totalmente pronto, ele nunca vai chegar. Quem cresce não começa perfeito. Quem cresce começa com direção, corrige no caminho, aprende executando, amadurece no processo. Enquanto muita gente está esperando aí essa ideia de uma segurança total, outras pessoas menos preparadas, mas mais decididas, estão ocupando espaço. Então não se trata de estar pronto para o momento, se trata de fazer acontecer, fazer o momento acontecer. Não precisa que você esteja pronto para o momento ou pronta para o momento, né? Ou esteja no momento certo da sua vida. Você precisa dar o primeiro passo agora e a gente vai ajustando no caminho que for necessário ajustar. Então, grave uma coisa, preparação é importante, é fato. Preparação é crucial, é importante, mas preparação sem movimento vira desculpa sofisticada. E nós aqui não queremos desculpas justificadas, nós queremos fazer acontecer. Se o problema não é, então, só conhecimento, ora, qual é, então, o problema? Né? Onde é que está esse problema? E, na prática, eu vejo 3 grandes travas impedindo profissionais de crescerem. E se você entender essas 3 travas,
hoje, você já vai sair daqui com muito mais clareza do que quando deu o play nesta nossa aula, neste nosso encontro. A primeira trava, sem sombra de dúvidas, é a falta de posicionamento. Muita gente quer atender todo mundo, falar com todo mundo, resolver tudo e acaba que não se torna referência para ninguém. Quando você tenta ser genérico demais, você desaparece. O mercado precisa entender rapidamente quem você ajuda, qual problema você resolve e por que alguém deveria escolher você. Se isso não está claro, você pode até ser muito bom, mas vai continuar invisível. Preste bem atenção. Não basta ser competente, é preciso comunicar competência de forma inteligível para o mercado. Tem muita gente que trava não porque seja ruim, mas porque ninguém entendeu ainda qual é o valor que ela entrega. Então, observa, eu estou dizendo que possivelmente não te falta conteúdo. Possivelmente o que está te faltando é você fazer as pessoas perceberem o valor que você tem, o que é que você entrega, qual é a dor que você resolve. Tentar ser genérico demais vai fazer de você uma pessoa que sabe de forma rasteira sobre muita coisa, mas não consegue ser necessário para alguém. Nós precisamos ser necessários. Lembra daquele nosso primeiro ponto que nós conversamos aqui. É preciso que o mercado entenda que você é necessário. Dito isso, nós vamos caminhando para a nossa segunda trava, né? E qual é a segunda trava? A segunda trava, ela é financeira. E é aqui que muita gente quebra sem perceber. A pessoa diz que quer crescer, que quer viver da profissão, quer construir uma carreira sólida, mas ela não sabe ainda quanto precisa ganhar por mês. Então, imagina que você quer desenvolver uma atividade lucrativa, mas você não tem nem ideia de qual é esse lucro que você quer ter. Você não tem nem ideia de o que é de custo que você vai ter para que você tenha uma ideia do que é o lucro. Você não consegue entender ainda, não é, qual é o valor agregado que você vai poder dar aquilo. E se você não sabe quanto precisa ganhar, você não sabe quanto precisa vender. Quantos clientes você precisa atender, quanto você pode cobrar, nem o que você precisa fazer para sair do zero. Lógico, na advocacia existe o quê? Nós temos a tabela da OAB, a tabela que vai dizer ali o mínimo que você precisa cobrar para que você não esteja ali diante de uma situação de uma concorrência desleal. Ok, mas ela não está dizendo qual é o seu preço. Ela não está dizendo qual é o preço, qual é o valor daquilo que você entrega. Entenda, você entrega mais do que um serviço de advocacia. Você entrega o que às pessoas? Você entrega experiência. As pessoas compram a experiência que elas vão ter com você. Então é preciso que você entenda também tudo aquilo que está agregado a essa experiência que você vai oferecer. E que você entenda que o mercado não valoriza quem não se valoriza. Você precisa valorizar o seu serviço, valorizar o seu trabalho, valorizar a sua entrega. E se você não tiver clareza financeira, tudo vai virar uma tentativa. Você não está construindo uma carreira. Sem clareza financeira eu não construo carreira. Eu vou estar improvisando. Você vai estar improvisando. E improviso prolongado vai gerar cansaço, insegurança, desorganização. Então aqui vai uma verdade bem simples. Quem trata a carreira de forma amadora recebe um resultado amador. Então a pergunta que eu deixo para você hoje, né, eu ia inclusive trazer respostas, mas vou fazer uma pergunta a você. Qual é o tipo de carreira que você quer construir? Não é? Qual é o tipo de resultado que você quer obter? Você quer obter um resultado profissional? Comece a tratar sua carreira com responsabilidade. Comece a entender que você não precisa dar passos sozinhos. Você pode estar acompanhado nesses passos. Você pode estar sendo mentorado nesses passos. Você pode estar tendo aí o auxílio de pessoas que já passaram por onde você está caminhando, né? Que já trilharam o que você vai trilhar. A vida de quem está começando nunca é fácil. Eu também já comecei e para mim não foi fácil, né? Eu comecei sozinho. Eu abri um escritório sozinho, alugado à época, né? Um escritório alugado, sozinho, com diversos custos, né? E como fazer isso dar certo? Não foi fácil, mas foi possível, não é? Não foi fácil, mas foi possível. Hoje, inclusive, nós temos uma situação bem diferente. Ali, naquele momento, quando eu iniciei, eu era a única pessoa da minha família que já tinha estudado direito.
Então, eu era a única pessoa da minha família que tinha, né, a ideia de abrir um escritório de advocacia. Fui ser advogado e, da advocacia, fiz a minha profissão da advocacia. Né? Na advocacia, eu me estruturei, na advocacia, eu me encontrei e, posteriormente, me encontrei também na docência. Né? A docência ali eu me realizei profissionalmente, mas tudo começa em um escritório que eu abri em uma galeria, com uma impressora que a minha mãe me deu e um notebook. O que é que eu ganhei quando eu passei da OAB? Né? Quando eu passei no exame de ordem. Quando eu passei no exame de ordem, o que eu ganhei? Uma anuidade para pagar. O que a gente ganha de imediato, além do título de advogado ou advogada, é uma anuidade para pagar. Então eu já começo com uma despesa. Ok, como é que eu vou conseguir agora tornar isso profissão? Porque só a carteirinha da OAB não é profissão. Eu preciso tornar isso a minha profissão. Como é que eu vou conseguir fazer isso ser profissão? Então imagina, eu tinha 21 anos de idade, no interior do estado, em um escritório alugado dentro de uma galeria, com uma impressora emprestada pela minha mãe e um notebook que eu já tinha. Né? Esse foi o meu início. E eu consegui construir ali um dos maiores escritórios daquele interior. Um dos maiores escritórios que aquele interior já teve. Posteriormente, logicamente, a gente cresceu, eu construí minha sede própria, eu passei a ter, né, meus sócios, passei a ter pessoas trabalhando comigo, mas o início foi assim. O início foi difícil, né? E o que precisou fazer, né, para algo desse certo, o que precisou fazer? Primeiro ponto, gente, sair da caixinha, né? É não esperar o momento certo. Qual foi o momento que eu decidi? O momento em que foi possível. O momento em que eu estava com minha carteira na mão. Estava com a carteira na mão, eu já precisava fazer a advocacia dar certo, não é? Então, deu errado algumas coisas? Claro que deu. E o que eu fiz com que deu errado? Eu fui ajustando no caminho. E é isso que a gente vai precisar entender junto. Então, a gente já viu a primeira trava, nós já vimos também aqui a segunda trava. Vamos agora ver juntos essa nossa terceira trava, né? O que seria a terceira trava? E a terceira trava, gente, é a falta de execução consistente. Essa é uma das dores mais silenciosas. Muita gente até sabe o que deveria fazer, mas não faz de forma sustentada. Né? Tenta aqui, não deu certo, desiste. Tenta mais uma vez, desiste. Então, nós nos tornamos mestres em iniciativas e péssimos em acabativas. Né? Digamos que nós somos ótimos em começar projetos, mas nós desistimos no meio do caminho. Nós não persistimos. Nós queremos os aplausos que o mercado vem a trazer. Mas esse aplauso, ele vai vir com o tempo. Eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que continuar me debruçando sobre aquilo, me dedicando sobre aquilo, mesmo quando o aplauso ainda não existe. Então, o que é que acontece normalmente? As pessoas começam com animação, param no meio, recomeça, depois some, volta e chama isso de tentativa. Isso não é tentativa. Pode até ser tentativa, mas uma coisa eu digo, não é estratégia. Isso é descontinuidade. Você está descontinuando aquilo que podia vir a trazer um resultado possível, um resultado bom para você. Mas aí, você, quando o universo estava pronto para trazer o resultado para você, você fez o quê? Você desistiu. Você deu um passo para trás. Você tremeu. Você simplesmente não acreditou em você, não acreditou no seu potencial. Porque a primeira pessoa que precisa acreditar no seu potencial é você. Então, se você hoje já tem uma carteirinha da OAB na sua mão, você tem tudo para fazer a sua vida dar certo. Você tem tudo para fazer a sua profissão dar certo. Você tem tudo para fazer com que essa carteirinha se torne em uma profissão rentável e faça de você um profissional extremamente respeitado no mercado de trabalho ou respeitada, não é? Então, o profissional que você quiser ser, você pode ser. Nós vamos apenas precisar de estratégia, porque carreira nem sempre é vocação, não é? Carreira tem muito da vocação também, claro que tem, mas ela é, sobretudo, estratégia, porque a habilidade a gente aprende. As pessoas não nascem com a habilidade de falar em público,
elas não nascem com habilidade sequer de falar, não é verdade? E elas aprendem a falar, elas aprendem a se posicionar, elas aprendem a falar em público, elas aprendem a falar com uma câmera, elas aprendem a falar com você que está em casa, dialogando através dos meios da inteligência que nós temos hoje, dos meios digitais que nós temos hoje, das mídias digitais. Então a gente aprende as habilidades. Que bom que nós aprendemos habilidades. Então nós precisamos entender que o que nós precisamos é de quê? Estratégia. O resultado não nasce da empolgação do primeiro dia. O resultado nasce da repetição correta, da repetição certa. Por isso, eu digo aqui tranquilamente, motivação ajuda. Claro, motivação ajuda, mas não sustenta. O que sustenta é estrutura. Você precisa ter estrutura, você precisa ter estratégia. É por isso que você está aqui conosco hoje, para desenvolver estratégia, para poder entender quais são as estratégias que vão fazer você alavancar na sua vida profissional. O que é que a gente quer aqui hoje? Nós queremos desenvolver um método onde você vai ter uma advocacia rentável, uma advocacia promissora, uma advocacia onde você consegue perceber quais são os seus gaps e trabalhar esses gaps, onde você consegue perceber qual é o seu público-alvo, qual é o seu nicho de atividade, qual é o público que você atende, qual é a dor que você resolve, como se comunicar com esse público e, logicamente, como fazer isso ser rentável. Como você vai transformar isso em algo financeiramente interessante. Então, o que é que nós queremos? Que em 3 meses você tenha seus primeiros 10 contratos rentáveis. Em 3 meses você precisa ter seus 10 primeiros contratos rentáveis, porque a advocacia ela precisa se pagar. Eu sei que a advocacia ela vai trazer um custo para você. Quando eu comecei a minha vida profissional, como eu trazia para vocês, eu comecei alugando um escritório, pagando energia, pagando internet, né, com diversas despesas. Despesa com combustível para poder ir até, né, o fórum fazer minhas diligências, minhas audiências. Não se tinha audiências online. Então, hoje nós temos um cenário completamente diferente. Nós temos diversos coworkings em que você pode atender os seus clientes, né? As próprias OABs têm tantos coworkings espalhados por aí onde você pode atender os seus clientes. Coworkings onde você pode dividir com alguns colegas ali para poder trabalhar. Você pode ter, né, escritórios que você aluga por hora para atendimento, sala de reunião por hora. Você pode fazer reuniões online. Você pode atender o seu cliente numa cafeteria e de repente você torna o que seria uma conversa negocial, uma conversa difícil, algo mais descontraído, algo que te aproxima do cliente, que destrói a barreira entre você e o cliente, né? Então, a gente tem vários outros mecanismos para fazer dar certo sem precisar de um investimento tão grande. Você precisa ter o quê de início? Disposição, vontade, coragem de fazer dar certo. O que eu quero de você hoje aqui é que você tenha disposição. Então, se você está aqui hoje comigo, já se compromete a ter disposição, disposição de fazer dar certo. Você precisa ter a plena convicção de que vai fazer dar certo. Se comprometa, não comigo, com você, de que vai fazer dar certo. Beleza? Então, entenda que você pode ter o seu escritório, maravilhoso, mas se você não tiver, você pode utilizar uma cafeteria para atender o seu cliente. Você pode fazer atendimentos virtuais, você pode utilizar os coworks, você pode utilizar sala do OAB nos fóruns, você pode utilizar várias ferramentas para atender o seu cliente. Uma delas, inclusive, as mídias sociais, né? Você pode utilizar as várias mídias sociais que nós temos para que você consiga se comunicar com esse público, que é o seu público-alvo. E os atendimentos a cliente, você vai ver aí, logicamente, qual o melhor jeito para você fazer dentro da sua realidade. As audiências, a grande maioria delas hoje acontecem online, né? Então, aquele custo de deslocamento que a gente tinha, nós não vamos ter mais, né? Nós conseguimos, digamos que, facilitar do ponto de vista econômico. Uma outra questão que é interessante também, não é? A advocacia em outros municípios. A gente consegue facilitar também à medida que a gente tem essas tantas possibilidades, inclusive, né, as possibilidades de estar tendo advogados e colegas parceiros para fazer diligências que são necessárias. Os despachos que antes precisavam ser presenciais em processos físicos, hoje são
né, despachos eletrônicos, a gente pode falar com um juiz ali virtualmente, com um assessor virtualmente. Então, enfim, gente, desculpa, vão existir muitas, mas você precisa ser maior que a sua melhor desculpa. Então, qual é a sua melhor desculpa? A sua disposição tem que ser maior que ela, tá bom? Então, gente, veja o quadro completo. Entenda toda a situação. Sem posicionamento, o mercado não entende você. Sem clareza financeira, você não sabe quanto precisa construir. Sem execução consistente, nada amadurece. Então, a pergunta deixa de ser por que eu não consegui crescer, por que eu não cresci, e ela passa a ser o que eu preciso organizar para começar a crescer. Observa que quando a gente entende esse cenário, eu não pergunto mais por que eu não cresci, por que fulano está crescendo e eu não. Eu mudo a pergunta. A pergunta agora é, o que eu posso organizar para fazer dar certo? Porque eu sei que vou fazer dar certo. O que eu preciso organizar para fazer dar certo? E aí, pessoal? Se alguém me perguntasse hoje, né? Antônio, qual é o mínimo necessário para alguém sair do lugar? Eu diria que existem 3 movimentos iniciais. O primeiro movimento, definir com mais clareza quem você atende e qual é a dor que você resolve. Então, estamos na era da informação. Informação é tudo, né? Então, eu digo para você que definir quem você atende e qual a dor que você resolve é crucial. Gente, qual é o seu nicho de atuação? Você trabalha com o quê? Em uma live, recentemente, nós estávamos conversando sobre isso, né? E um professor convidado dessa nossa live trouxe um exemplo bem interessante. Um advogado que começou a se especializar no interior, né, para atender e para auxiliar ali pessoas que eram pessoas com deficiência, né, e que precisavam ter acesso à redução de impostos, à isenção de impostos para a compra de veículos automotores. Observa, um nicho bem restrito. Poucas pessoas pensaram nisso. Poucas pessoas trabalham com isso. Qual a consequência? As concessionárias do município, para poder aumentar o seu faturamento, começavam a indicar o advogado. Ó, você consegue uma isenção de imposto, fala com o advogado fulano, né? Procura advogado fulano, procura aquele advogado. Então, é entender que eu não atendo apenas o direito civil. Eu atendo o direito civil nessa esfera, nessa camada. Por mais que você atenda o direito civil como um todo, lógico, a gente vai começar a advocacia. Então, eu atendo o direito civil, eu atendo o direito penal, né? A gente vai atender, lógico, dentro das nossas necessidades, a gente vai, e das nossas habilidades também, né? A gente vai fazendo digamos que essa mescla, né, de atuações, mas a comunicação assertiva, ela precisa ter um nicho específico. Para você se posicionar, inclusive nas redes sociais, e mostrar autoridade, que uma coisa eu digo a você, você precisa construir autoridade, tá? Então a gente não vai sair do lugar se você não tiver a certeza de que você precisa construir autoridade e ser referência em algo. Então já vamos começar a pensar qual é o nicho que você atende, qual é a dor que você resolve. A pessoa quando chega para lhe procurar, ela não vai chegar para lhe procurar porque você tem milhões de seguidores. Ela não vai chegar para lhe procurar porque o seu terno é da melhor marca. Mas ela vai lhe procurar porque você resolve uma dor que ela tem. Não é verdade? Observa que o cliente, quando chega para você, ele chega com uma dor. Seja ela qual for. Seja ela no aspecto penal, seja ela no aspecto civil, mas ele chega com uma dor. E essa dor precisa de uma solução. Qual é a dor que você resolve? Qual é o público que você atende? Esse é o primeiro movimento. Ter isso claro. E a gente vai aprender isso de forma clara. A gente vai aplicar, né, alguns métodos, inclusive, para que nós possamos entender qual é o nosso público, o que é que a gente atende, o que é que a gente busca e como é que a gente pode tornar isso vendável numa comunicação, por exemplo, nas mídias sociais. Tá bom? Segundo ponto, entender a sua meta financeira mínima para que você possa, né, atuar sem que você esteja aí atuando no escuro. Você precisa parar de atuar no escuro. Então, segundo ponto, né, o segundo movimento, eu diria que é fundamental que você entenda qual é a sua meta financeira mínima, para que você pare de atuar no escuro. Não dá para advogar sem saber aonde você vai chegar e sem saber, inclusive, qual é o seu posicionamento
né, e qual é a sua necessidade financeira. Quanto é que você precisa receber esse mês? Você sabe? Quanto é que você precisa receber esse mês para custear todas as suas despesas e ter um valor ao final que satisfaz as suas necessidades? Quanto é que você precisa receber para que a sua atividade ela seja lucrativa, ela seja rentável? Para que você tenha o sucesso que você busca? Afinal, se a gente parasse aqui, né, para conversar sobre o que é sucesso profissional, que é importante, inclusive, entendermos isso, para cada um aqui, né, que está nos assistindo nesse instante, nós vamos ter formas diferentes de compreender a ideia de sucesso, e é importante isso, porque o sucesso ele vai se comportar diferente para cada pessoa, né? Cada pessoa vai ter uma ideia diferente do sucesso. Isso é importante por quê? Porque nós vamos desenvolver planos para que você atinja o seu objetivo. Não é o meu, tá? É o seu objetivo. E, gente, entendendo, né, qual é a sua meta financeira. Observa, eu já sei qual é o meu nicho de atividade. Eu já sei qual público eu atendo. Eu já sei qual é a dor que eu resolvo. Agora, eu sei qual é a minha meta financeira. Eu sei quais são os meus custos. Eu sei, inclusive, a questão tributária, né, o que incide de tributos. Eu sei quanto eu preciso receber para que isso aqui se torne viável. Ok, agora qual é o terceiro passo? Terceiro passo, terceiro movimento é criar uma rotina mínima de execução, que você consiga cumprir com constância. Então eu tenho que ter uma rotina em que eu consiga cumprir com constância. É por isso que eu desenvolvi, né, um método vertical. O método vertical foi um método que eu estudei muito para desenvolver o método vertical, estudando os diversos, né, escritórios de sucesso e o que é que eles faziam para poder ter esse sucesso. Na minha vida acadêmica, eu me deparei, né, e é o que me fez, inclusive, desenvolver esse produto aqui. Eu me deparei com uma situação que passou a me incomodar muito. Sabe o que foi? Eu ver tanto aluno incrível, muita gente incrível passou por mim. Gente que, durante a aula, né, enquanto professor da graduação, eu parava ali e eu dizia, cara, que pessoa com um potencial gigante. E aí, quando eu acompanho essa pessoa posteriormente, eu vejo a pessoa travada. Eu vejo essa pessoa sem saber para onde ir. E eu entendo que a faculdade prepara as pessoas, muitas vezes, para a teoria, mas não dá a ideia, né, não traz a preparação, digamos assim, para a vida profissional, para a vida prática. Não é? Quantas vezes pararam para nos ensinar como precificar? Quantas vezes pararam para nos ensinar como nos portar nas redes sociais, como construir autoridade, como desenvolver uma rotina, não é, com constância? Quantas vezes pararam para nos dizer como nós deveríamos nos comportar enquanto profissionais? Nos deram uma bagagem acadêmica, uma bagagem teórica que resolve diversos problemas, mas que não nos faz comunicar com o público, que não nos faz comunicar com aquele que vai ser o seu cliente. Então, percebendo essa fragilidade, digo, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ajudar esses que já foram meus alunos a ter sucesso profissional e ajudar tantas outras pessoas que, assim como esses que já foram meus alunos, têm um potencial gigante, mas que ainda não encontraram o sucesso profissional. E não encontraram o sucesso profissional não por falta de conhecimento, mas por falta de estratégia. E eu não estou falando isso relacionado à faculdade A, B ou C, tá? Eu estou falando isso relacionado ao que nós temos de estrutura de ensino superior no Brasil. Né? A estrutura do ensino superior, as DCNs, que inclusive no doutorado eu estudo, né, sobre as DCNs, que considero inclusive que precisa haver diversas remodelações para que né, o que eu defendo sempre é que as diretrizes curriculares precisam se comunicar com o mercado, fazer com que você saia da faculdade pronto para o mercado, se comunicando com as inteligências que vão facilitar a sua vida profissional, se comunicando com o cliente, entendendo qual é a dor desse cliente. Mas a gente não tem essa preparação hoje. A gente está preso muito na ideia teórica ainda do que o profissional precisa, quando o mercado está evoluindo de uma forma, de uma velocidade gigante e não dá para parar e tentar resolver isso com teoria. A gente vai precisar trocar o pneu do carro, né? Trocar a roda com o carro em movimento. Mas a gente vai fazer isso acontecer, tá certo?
Não tem como a gente voltar no tempo e começar uma graduação diferente, pensar de uma forma diferente. Já estamos prontos, né, para a vida profissional. Nós já estamos prontos para a vida profissional. Agora a gente vai fazer isso com um método, com clareza. Parece simples, eu sei, e de certo modo é, mas quase ninguém faz isso com método. Quase ninguém faz isso de forma profissionalizada, com constância. A maioria continua no improviso, tentando ali compensar com mais estudo aquilo que só se resolve com direção, né? Então a gente acaba tendo aí muito estudo, mas pouco direcionamento. Muito estudo, mas pouca visão de profissional. Então, agora eu quero ser muito, mas muito honesto com você. Entender isso é importante, mas só entender não basta. Porque fazer isso sozinho é mais lento, é mais confuso e muitas vezes, gente, é mais caro. Eu costumo inclusive dizer que especialização sem estratégia é hobby caro. Você vai apenas ter um hobby caro. Estudar mais sem estratégia é hobby caro. Fazer concurso público sem estudar é como jogar na loteria, né? Você vai gastar muito e a chance de dar certo é improvável, é pouca. Até para chutar uma questão num concurso público tem que ter estratégia. Tudo na nossa vida precisa de estratégia para que tenha uma possibilidade real de dar certo. Então, o que nós precisamos hoje é entender que precisamos de um método para fazer dar certo. O que é que acontece, né? Você, se não tem método, você perde tempo, erra onde não precisava errar, demora para enxergar o que alguém mais experiente veria em poucos minutos, e é exatamente por isso que tanta gente boa continua parada, não por falta de potencial, mas por falta de estrutura e de direcionamento. O que falta nessas pessoas não é potencial. Foi pensando nisso que eu organizei uma estrutura mais prática, mais direta e mais orientada à ideia do resultado. Aqui nós vamos buscar o resultado. Então, uma estrutura para quem não quer apenas consumir conteúdo, mas quer transformar conhecimento em renda de forma mais estratégica. Você tem conhecimento, e eu sei que você tem. E é por isso que a gente precisa agora juntos, né, transformar isso em renda de forma estratégica. E é aqui que eu apresento a vocês a mentoria Advocacia 10x. A Advocacia 10x foi pensada para quem quer sair do zero, conquistar seus primeiros clientes e construir uma advocacia rentável com clareza, posicionamento e direção. Então, a Advocacia 10x, ela é pensada justamente para que você possa entender que você não está sozinho, apenas precisa de estratégia. E a gente vai fazer isso junto. Nessa mentoria, o objetivo não é só ensinar teoria. Afinal, teoria, nós já vimos, você tem bastante. O objetivo é ensinar o caminho. Você vai entender como se posicionar melhor, como estruturar a sua atuação, como pensar valor, como se apresentar ao mercado e como transformar conhecimento em movimento real. Ou seja, menos improviso, menos tentativa solta e mais direção. Na mentoria, você terá acesso a conteúdo ao vivo, que vai ser disponibilizado para você conforme uma programação e encontros ali que nós vamos ter já um calendário disponibilizado, tá? Então, nessa mentoria você vai receber de início um calendário, né, com todos os nossos encontros que você vai ter. A cada encontro, nós vamos tendo ali produzidos os planos de ação que você vai precisar desenvolver. Então, além do conteúdo que você vai tendo ao vivo, que vai ficar lá gravado para você, nós vamos ter ainda, né, grupos, tá, de encontros onde vamos fazer essa mentoria em grupo. De acordo com o plano de ação ali, a gente vai analisar junto o que lhe foi passado a cada encontro e como está a sua evolução, de forma que você consiga o nosso objetivo. Serão momentos ricos, né, para que você aí se desenvolva e possa alcançar contratos sustentáveis. A nossa meta é clara. A meta da Advocacia 10x, ela é muito clara. E qual é a meta da Advocacia 10x? Gente, se vocês conseguirem se dedicar na nossa programação, conseguirem focar de verdade, conseguirem fazer tudo aquilo que nós estamos propondo para vocês, que nós estamos mostrando a vocês, né, que nós estamos apresentando a vocês, não por achismo, mas por muito estudo, com muito embasamento,
né? Tudo que nós vamos apresentar para vocês é baseado em muito estudo de caso prático, né? Em muito estudo de caso que consegue comprovar efetivamente que o que nós estamos trazendo aqui para vocês dá certo. Então, se você consegue cumprir essa programação, em 3 meses, você terá minimamente 10 contratos rentáveis, né? Além de toda a base para a construção da sua carreira. Mas, eu já te aviso uma coisa, você precisa se entregar. É preciso que você se entregue e que você viva o propósito. É preciso entender a nossa metodologia, seguir os passos trilhados para você. Vamos te entregar uma fórmula do sucesso pronta. Você só vai precisar executar. A fórmula do sucesso, ela já vai estar lá, pronta para você. A nossa fórmula, né, que estudamos tanto para poder desenvolver, ela vai estar pronta para você. Então você vai ter todo o apoio do fiscal, todo o apoio do tributário, todo o apoio estratégico, todo o apoio, né, da performance profissional, todas as áreas que nós pensamos com muito cuidado, com muito zelo. Lembra como foi que surgiu, né, o método vertical? Eu dizia a vocês que o método vertical, que é o método que vamos aplicar na advocacia DX, né, é um método que eu desenvolvi com muito carinho, por ver alguns alunos meus com um potencial gigante, mas que estavam travados na hora de ir para a vida profissional. Na academia, na faculdade, eram gigantes. Eu olhava e eu dizia, cara, esse cara ou essa pessoa, não é? Essa mulher vai ter um futuro gigante. Mas a pessoa por algum motivo trava. E não por falta de conhecimento. Faltou o quê? Nós já vimos hoje, estratégia, tá bom? Então, como você já viu, né, nós vamos precisar nos comprometer. Você precisa entender que só querer não resolve. É preciso ação. E o que eu estou fazendo aqui hoje é convidando você para ação. Mas, gente, eu também já quero deixar claro, tá? Esse nosso método não é para todo mundo. Não é para quem só quer assistir e não aplicar, porque eu não vou fazer milagre com você. É preciso que você faça dar certo. Então eu preciso que você esteja disposto a transformar a sua vida profissional. Eu preciso que você esteja disposta a transformar a sua vida profissional. E o momento de fazer isso é agora. A nossa estratégia, a advocacia DX, não é para quem quer uma solução mágica sem esforço. É para quem decidiu crescer e entendeu que sozinho o caminho pode ser muito mais demorado. Então, é para você que entendeu que quer crescer. Se você quer crescer, uma coisa eu te digo, você tem 2 opções hoje. A primeira é continuar como está, estudando mais, tentando sozinho, acertando e errando, sem direção, e esperando que em algum momento as coisas mudem, que em algum momento as coisas aconteçam e de repente você esteja pronto ou pronta. Afinal, você coloca a desculpa em quê? Eu ainda não estou pronto. O momento não é agora. Ainda não foi a minha vez. E quando é que vai ser a sua vez? Quando é que vai ser o seu momento? Quando é que você vai estar pronto? Né? Em que momento você vai se sentir pronto? O momento é agora. Não dá para esperar ficar pronto. A vida está acontecendo. Nós temos mais de 1.300.000 advogados no Brasil. O que significa isso? Que o mercado está saturado? Não. Por que não? Porque nós temos milhões e milhões e milhões de causas, né, esperando por você. Nós temos várias pessoas com várias dores esperando para que você resolva. Dores que a pessoa tem do ponto de vista jurídico e que você é a solução, e que você é a resposta, e que você vai ser o profissional com autoridade que vai resolver aquele problema e que você vai ser a pessoa referência para isso. Gente, se você... Primeiro caminho, a gente já falou. O primeiro caminho é você continuar estudando, acertando e errando, pausando, começando, pausando, começando e voltando atrás, né? E você acaba esfriando, depois você acha que isso é uma tentativa e vai tentar de novo, enfim, acaba desestimulando. Essa é uma possibilidade e fique à vontade para escolher o que você quer, mas tem uma segunda possibilidade. E a segunda possibilidade é o quê? É você encurtar o caminho.
se você quer construir isso com clareza, com mais estratégia e com mais acompanhamento, gente, a hora é agora. As inscrições estão abertas e eu quero caminhar com quem realmente decidiu sair do lugar. Então, se você decidiu sair do lugar, se você decidiu fazer diferente e transformar a sua vida profissional, eu quero você conosco. Você é a pessoa que eu quero fazendo esse caminho de mentoria conosco. Mentoria, né? Nós já vimos, vamos ter encontros ao vivo, né? E nós vamos ter encontros em grupo. Encontros ao vivo, a gente tem, logicamente, as aulas que vão ser transmitidas ao vivo e nós vamos ter encontros de reunião em grupo. Ok, nós já entendemos como funciona. Então, nós sabemos que mentoria não é para muita gente. O nosso público vai ser, logicamente, um público mais reduzido, para que a gente consiga trazer efetividade para esse público. Então, gente, se você é essa pessoa que já entendeu que precisa de uma estratégia para fazer dar certo e que está disposto e disposta a fazer dar certo, nós queremos caminhando conosco na Advocacia 10x. Conhecimento sozinho não transforma a carreira. Conhecimento organizado, aplicado e direcionado transforma. E é exatamente isso que separa quem permanece travado de quem começa a crescer. Tá bom? Então, gente, as inscrições já estão abertas. Não perca tempo. O momento é agora. Digo, inclusive, é você que abre o carrinho, faz a tua inscrição. O QR Code está em algum lugar aqui na tela, né? Então, faz a tua inscrição, não perde tempo. O momento é agora. Se você esperar para depois, você vai estar mais uma vez preso naquela ideia de ser gigante em iniciativa. Afinal, estar aqui foi uma grande iniciativa. Mas e as acabativas, digamos assim? Como é que elas estão? Você está dando continuidade a seus projetos ou está apenas iniciando várias coisas que não vai continuar? Como aquela aula de violão, como aquele curso de idiomas e como aquelas tantas outras coisas que acabaram ficando pelo caminho. Não é verdade? Então, se você entendeu que chegou a hora de acelerar, eu espero por você, né, do outro lado. Tá bom, gente? Dito isso, então, grande abraço para vocês. Muito obrigado por estarem aqui conosco até agora. Foi um prazer imenso trazer para vocês aqui alguns pontos do que nós vamos ter na Advocacia 10x. Quero que você sinta-se parte da Advocacia 10x. Quero que você se sinta verdadeiramente convidado a estar conosco na Advocacia 10x. Não perde tempo, as vagas são realmente limitadas, dado ao formato do nosso curso, da nossa mentoria, e eu espero você conosco. Um grande abraço e eu estou te esperando do outro lado, tá bom? Você quer acelerar? Eu sei que você quer. Vamos juntos fazer isso. Até os nossos encontros na mentoria da Advocacia 10x. Até mais, pessoal!